Gravar. Tá, obrigado, Cláudia. Bom, então é assim, nós estamos assim, direcionando mesmo hoje para o pessoal do EAD, tendo em vista que o professor Arthur já fez uma live com o pessoal do presencial aqui em Maringá, tá? Mas o pessoal também do presencial também está entrando aqui, que eu estou vendo, e são todos bem-vindos. Outra coisa também que eu queria dizer para o pessoal do EAD, e também para o pessoal do presencial que também está presente aqui, que tanto eu quanto a professora Cláudia e o professor Alexandre, que é da Engenharia Elétrica. Deixa eu só dizer, a professora Cláudia, que está presente aqui, ela é coordenadora do curso de computação. Você quer se apresentar, professora? Faz favor. Opa. Oi, pessoal, boa noite. Sou a professora Cláudia. Eu não sei se todos que estão aqui hoje estavam ontem. Ontem já me apresentei também um pouquinho, né? Então, sou professora, coordenadora dos cursos de Engenharia da Computação, Sistemas para a Internet e também de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Isso, perfeito. E então, daqui a pouco eu peço aqui para o professor Arthur se apresentar. Então, quem está falando aqui é o professor Lorival, eu sou coordenador do curso de Engenharia Civil, tanto no presencial quanto no EAD, e também sou coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança, aqui em EAD também aqui na Uningá. E eu também queria deixar aqui um convite para vocês, que a partir do dia 3 de agosto, tanto a professora Cláudia quanto o professor Alexandre, que daqui a pouco ele aparece, nós vamos fazer umas lives a semana inteira. Então está sendo programado aí 3, 4, 5, 6 lives aí para o pessoal do EAD e para o pessoal também do Engenharia de Segurança, evidente, da Engenharia Civil, e para também o pessoal do presencial. Porque no dia 3 de agosto também começa aqui em Maringá o terceiro bimestre, no modo remoto, né? Então, nós estamos aqui, já passamos já o primeiro, segundo bimestre, e estamos entrando no terceiro bimestre já. Então, a gente queria deixar um convite, depois, logo na sequência, nós vamos mandar para vocês toda a programação a partir do dia 3 de agosto. Bom, então vamos lá, já são 8 e tanto, eu queria apresentar o professor Felipe, Arthur Felipe, que vai nos brindar com essa exposição. E eu queria falar um pouquinho só do Arthur, pelo seu extenso, né? E eu coloquei lá em cima, não sei se vocês perceberam, o primeiro item lá em cima, no chat, lá em cima, eu coloquei o resumo do currículo dele, tá? Mas eu vou falar aqui, ao vivo aqui. O professor Arthur, ele é professor assistente nosso aqui da Uningá, do curso de Engenharia Civil. Ele é graduado em Engenharia Civil pela UEM em 2018 e mestre em Engenharia Civil pela UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, em 2019. Atualmente é professor assistente no Centro Universitário Ingá, como eu já citei, e como pesquisador atua principalmente nos seguintes temas: tecnologia e gestão da construção civil, o Lean Construction, que seria a construção enxuta, né, no português, a realidade virtual e aumentada. Foi premiado pelo melhor artigo na categoria Virtualização Inteligente, no segundo Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação na Construção, e também o primeiro lugar no Prêmio Sinduscom Academia 2017, promovido pelo Sinduscom, região noroeste do Paraná. E lá em cima também, no primeiro item lá do nosso chat, também tem o Lattes. Quem se depois se incomoda aqui, quiser entrar em contato através do Lattes, está lá. Então, vocês percebem que nós estamos aí com uma fera aí, né? Professor novinho, né? Não tem nem barbinha na cara ainda, o rapazinho já está com toda essa gana aí. Parabéns, viu, professor? Parabéns, obrigado por esse trabalho que está fazendo conosco aqui na Uningá, aqui em Maringá, viu? E a palavra é tua, então. Fica à vontade aí, você tem um tempo teu aí para isso aí, tá? Muito obrigado novamente. Beleza, eu que agradeço, professor Lorival, e agradeço também a presença de todos vocês, né?
Vejo alunos nossos aqui da Uningá, até membros da nossa comunidade também. Fico muito feliz com a participação de todos. Pessoal, antes de eu iniciar, só algumas dicas técnicas aqui, né? Já que estamos todos em vídeo chamada, nosso público tá grande. Se possível, mantenham o microfone de vocês desativado e também o vídeo desativado, que isso facilita com que a chamada fique um pouco mais leve, tá? Perguntas serão feitas no final, né? O professor Lorival vai me ajudar com essa parte. Mas então, começamos o assunto da nossa discussão de hoje, né? Não chamaria nem de palestra. A ideia, pessoal, é falar sobre essas novas tecnologias que têm entrado cada vez mais no nosso mercado da construção civil. Eu vou falar sobre esse tema com base na minha dissertação de mestrado, que foi feita nessa área, que eu acredito que já vai dar uma boa noção para vocês de qual é o potencial disso para ser aplicado na construção civil, inclusive traz referências tangíveis para que vocês vejam o impacto da aplicação. Então, essa pesquisa minha, ela foi desenvolvida sobre a orientação da professora Fernanda Sáfaro, lá na UEL, no programa de pós-graduação em Engenharia Civil de lá, e agora abrindo vocês com a palestra aqui pela Uningá. Então, gente, antes da gente começar a falar sobre o assunto, de fato, eu queria fazer uma breve contextualização aqui da história dessa pesquisa. A gente tem muitos alunos participando hoje, então eu queria mostrar para vocês, pessoal, por favor, desativem o microfone, quem tiver com ele ligado. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês alguns resultados que a gente já teve, algumas coisas continuam acontecendo, porque eu acho que isso é um recado muito importante para essa geração nova que vem, e que eu me incluo nela, né, como vocês veem, pela minha pouca idade. Eu acho que é um diferencial que a gente pode trazer de contribuição para essa área. Então, essa mesma pesquisa que vocês vão ver hoje, ela já teve infinitas, né, várias publicações interessantes aí. No meu Instagram, por exemplo, vocês encontram todas essas publicações, quem se interessar pelo tema, tá? No final da apresentação eu passo ele para vocês. Então temos artigos de revista, capítulos de livros, e inclusive entrevistas para podcasts, um prêmio conquistado num evento científico no ano passado. Então, assim, é uma pesquisa que me deixou muito feliz. E, inclusive, porque se a gente pegar 2 anos atrás, eu estava como a maioria de vocês, eu imagino, estejam agora. O que é essa tal de realidade virtual? Eu também não sabia. Então, em pouquinho tempo, a gente consegue fazer alguns avanços interessantes, né? Então, vamos lá. Para iniciar a nossa conversa, pessoal, eu escolhi que a gente se mantivesse 1 minutinho em silêncio enquanto vocês acompanham essas manchetes comigo. Eu já explico por quê. Por que ainda acontecem tantos acidentes na construção civil, principalmente no cenário brasileiro? Talvez vocês tenham visto esse tema da palestra e muitos tenham pensado, nossa, mas construção civil, segurança do trabalho em específico, já não é um tema um pouco batido? Não, gente, sempre existem melhorias que a gente pode fazer nesse sentido. E para exemplificar um pouco disso, eu queria mostrar esses dados para vocês. Essa breve apresentação que vocês viram com essas manchetes que a gente encontra comumente nos jornais, ela durou 49 segundos. Esse é o tempo que estatisticamente leva para ocorrer um acidente de trabalho no Brasil e para serem gastos R$25 mil dos fundos federais e governamentais com esse assunto de segurança do trabalho. Então vejam que qualquer modificação que a gente possa fazer nesse sentido, ela tem muita contribuição, porque a gente ainda precisa melhorar muito nesse aspecto. E é claro que se a gente vê esses acidentes todos acontecendo, vocês devem pensar junto comigo de quem que é a culpa, né? Eu diria que, na verdade, é um conjunto de fatores. Mas, a princípio, a gente pensaria em vários atores envolvidos nesse processo. Por exemplo, os próprios operários de obras com seus comportamentos inseguros. De fato, a gente tem muitos operários que demonstram comportamentos que a gente não esperaria. Mas eu queria, nessa apresentação em específico, chamar a atenção de vocês para o papel de um outro profissional,
o gestor de obra, que muitas vezes falha na própria gestão da segurança do empreendimento. Vejam que esses profissionais, eles são responsáveis por várias medidas interessantes, como identificar riscos, propor medidas mitigadoras, planejar o layout do ambiente de trabalho e estabelecer planos de emergência. E essas medidas, naturalmente, vão ser passadas como uma conscientização para os operários. Então, o papel desse gestor, ele atua ali como um pino central de toda essa discussão, e por isso, a gente ter esse foco nele se mostra bastante importante. E, bom, se ele é um dos, entre aspas, culpados aqui, né, a gente tem que parar para entender o que acontece com esses gestores, por que é falha essa gestão de segurança. Uma das questões que a gente pode imaginar é que talvez falte competência. E aqui eu falo para vocês de competência como um termo técnico. Vem de uma abordagem que se chama gestão de competências. Isso, para os alunos, fica bastante fácil de entender por meio dessa figurinha. Existem algumas abordagens na literatura que entendem competência como uma associação dessas 3 dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, não basta a gente ter o conhecimento sobre um assunto. A gente tem que saber aplicar ele, ter essa habilidade e atitude de aplicá-lo num contexto específico. Isso a gente vivencia muitas vezes no próprio ambiente do ensino superior, né? Os alunos muitas vezes relatam isso. Nossa, eu aprendi tanta coisa na faculdade, mas eu chego lá na obra e não sei fazer nada. Então, talvez seja um aspecto aqui, né? Tem o conhecimento, mas falta a habilidade para aplicar num contexto específico. E vamos lembrar que esses alunos do ensino superior, principalmente de engenharia civil, são futuros gestores de obras. Então, a gente precisa explorar um pouco melhor esse problema. Claro que já temos explorado muito por aí. E aí, como que a gente está capacitando esse pessoal, então? Onde que a gente pode encontrar as problemáticas? Agora, principalmente nesse tempo de pandemia em que a gente passou a viver muitas coisas virtuais, eu acho que vai fazer até mais sentido esse contexto que eu trago para vocês. De uma maneira geral, a gente sempre ensinou os nossos alunos por meio de metodologias tradicionais, que a gente costuma chamar de passivas. De fato, essas metodologias são muito boas, a gente tem muitos aspectos positivos sobre elas, mas também temos alguns desafios. Por exemplo, a gente acaba falando em informações um pouco abstratas, principalmente na área de engenharia, porque a gente fala ali sobre uma estrutura, sobre um processo construtivo. Para o aluno visualizar isso é um pouco complicado. Então, muitas vezes, perde-se essa fixação do conteúdo. E agora, com essas tecnologias, surge, então, as nossas metodologias ativas de ensino, e aqui eu dou o grande destaque para jogos e realidade virtual, que são recursos de metodologias ativas. Claro, são recursos muito interessantes, porque a gente traz motivação, engajamento para os nossos usuários. Quem nunca jogou um jogo, e aí ficou bastante... Só um minuto, que eu acho que caiu, né? Minha apresentação. Pronto, acredito que voltou, né? Continuando, pessoal. São habilidades muito interessantes que a gente precisa aqui para motivação e engajamento dos nossos profissionais, porque quem nunca jogou um jogo, né, e ficou lá compulsivamente com aquela vontade de passar de uma fase e tal. E se essas fases mostrarem aprendizado para o usuário que está jogando? Então, a gente tem todos esses aspectos na realidade virtual também. Sem contar que, principalmente nessa temática que a gente está discutindo aqui de segurança do trabalho, ela vem com uma característica muito importante, que é a aprendizagem pelo erro. Eu permito que a minha pessoa fale ali dentro da situação que ela está vivendo, que ela reprove na fase, por exemplo, e aprenda com esse erro dela, que é uma situação que eu não poderia ter na vida real. Porque se uma pessoa falha em segurança na vida real, isso pode trazer consequências muito severas. Então, a gente, entre aspas, morrer na vida virtual, até que não tem tanto problema, a gente ainda tem uma segunda chance, né? Então, essas características que mostram esses recursos como bastante positivos nesse sentido. Mas eu defendo aqui para vocês que a gente ainda não conseguiu atingir um patamar legal para trabalhar com todos esses recursos. Porque, na minha opinião, pessoal, a gente ainda tem, assim, muitas pessoas que acreditam que é só mais uma ferramenta nova e que a gente tem que fazer da mesma maneira que a gente tem feito, só que nessa ferramenta nova. Não, pessoal, a gente muda paradigmas aqui. A gente tem outras constatações, outras implicações que o uso dessas tecnologias trazem que a gente precisa ter em conta. Por exemplo, muitos recursos já desenvolvidos, isso a literatura aponta,
falta condução no processo de aprendizado. Muita gente usa, principalmente a realidade virtual, como assim? Ah, antes eu via o 3D na tela do computador, agora eu coloco lá para ver no óculos. Tá, não mudou nada, né? Só uma nova forma de ver. Não é bem isso, né? A gente tem outras características, tem que saber usar elas de uma forma mais inteligente. E aí, a gente tem outros aspectos que são desafiadores. Por exemplo, quando a gente fala em jogos, principalmente, eles são conduzidos por regras muito rigorosas. Para a gente passar uma fase, por exemplo, o cara tem que fazer tal coisa, cumprir tal missão, e é tudo rigorosamente estabelecido, senão ele não consegue passar. E isso, quando a gente traz para aspectos sérios da vida real, né, com funcionalidades sérias, como capacitações em segurança do trabalho, não é bem assim, né? Porque as pessoas elas podem ter ideias criativas de como achar uma solução para um determinado problema ou não. Então, a gente precisa fugir um pouco desse aprendizado proceduralista, né, inflexível. A gente precisa deixar as pessoas a pensar, por exemplo, dentro do canteiro de obras. Sem contar tantos outros aspectos relacionados a custos elevados, por exemplo, de tecnologia, a gente tem que tomar cuidado com isso, e aspectos éticos e morais, como coleta de dados e competitividade. É ético, é moral eu coletar dados de uma pessoa que acredita que está jogando um jogo, mas eu vou usar isso para analisar desempenho de um profissional? Então, são muitas coisas que hoje em dia não são debatidas ainda muito bem nessa área e que eu levanto aqui como um novo olhar que eu pretendo passar para vocês ao longo dessa apresentação. Então, gente, falei para vocês que tudo isso é baseado na minha própria dissertação de mestrado, que teve esse objetivo. Para quem não tem tanta familiaridade com pesquisas científicas, o objetivo de uma pesquisa científica é o coração dela. É o que a gente busca fazer, de fato, e tudo tem que ser respaldado por esse objetivo. Então, em vista disso tudo que eu falei para vocês, de que eu acho que os nossos estudos anteriores eles estão um pouco perdidos, que precisa haver mais reflexão no canteiro de obras, eu busquei, então, propor diretrizes para como utilizar esses recursos baseados em jogos e realidade virtual, principalmente para capacitar gestores da construção civil em aspectos relacionados à segurança do trabalho. Estabeleci ainda alguns objetivos específicos que vocês veem aí. Então, identificar dificuldades desses estudos anteriores, algumas eu já comentei, desenvolver a minha própria ideia, então fazer um simulador, já que eu estava falando que os outros recursos de treinamento não eram adequados, como que faz então, né? Então eu trouxe a minha própria ideia, e a partir dessa ideia, eu reconheci características que, com base no meu estudo, geraram um aprendizado. Então é o que vocês verão a seguir. Para fazer isso, pessoal, novamente falando em pesquisas científicas, a gente precisa de uma estratégia, de uma metodologia científica. A que eu utilizei na minha pesquisa, ela é uma metodologia bastante contemporânea, na minha opinião, que é a Design Science Research, que é uma metodologia muito legal para o pessoal de engenharia utilizar, porque a gente passa a não simplesmente descrever um problema, mas prescrever, encontrar, desenvolver, engenhar uma solução para um problema. Então, ela é estruturada dessas 5 fases que vocês estão vendo aqui, que no meu estudo foram especificadas dessa forma. Então, para conscientização do problema, eu fiz uma revisão bibliográfica, um estudo exploratório para começar a entender realidade virtual, que, como eu disse para vocês, era novidade também para mim. A partir disso, comecei a entender o que a gente precisava mudar, apliquei isso no meu próprio simulador, que aqui, tecnicamente falando, a gente vai se referir como artefato, tá bom? E fiz um estudo ali para começar a desenvolver melhor esse artefato, alguns testes, que é o que eu chamei de estudo 2. Com o artefato pronto, com o meu simulador pronto, eu tive condições de fazer uma avaliação se ele de fato funciona, que é o que eu chamei de estudo 3 nessa pesquisa. E a partir disso, obter conclusões de como que a gente tinha que prosseguir daqui para frente, que são as minhas diretrizes para desenvolver esse tipo de recurso hoje em dia. Então, pessoal, a gente começa com essa fase 1 da conscientização, tá, do problema. Primeiro, lógico, a gente tem que se respaldar na literatura, entender o que já foi feito, né, para não chover no molhado. E, além disso, lógico, esses levantamentos da literatura foram os que eu já apontei sinteticamente para vocês agora há pouco. E, além disso, eu também resolvi fazer um estudo exploratório para eu mesmo sentir na pele essa dificuldade. Então, como foi esse estudo exploratório? Eu modelei, já em realidade virtual, alguns programinhas simples que existem para isso, um canteiro de obras, na verdade 2, tá? E aí, esse canteiro de obras, ele era pronto, assim, para ter alguns riscos à segurança, coisas que a gente vê rotineiramente em obras.
Eu peguei alguns engenheiros, nessa primeira fase da pesquisa foram 4, depois eu fiz um novo ciclo com mais 4 pessoas, e eu coloquei eles em 2 tentativas de simulação diferentes, que é a simulação A e a simulação B. Num primeiro momento, para um primeiro canteiro de obras, eu falei assim, olha, você tem que identificar riscos nessa obra, como se você fosse o engenheiro dela, estivesse planejando ela, e aí se vira, meu filho. Eu não vou te falar como é que você vai fazer isso, vai pela sua experiência, que é o que muita gente faz. Ah, realidade virtual é só um jeito novo de ver o 3D. Deixa ele lá vendo o 3D dele. Fiz isso na simulação A. Na simulação B, pessoal, eu falei, não, vamos tentar mudar um pouco. Vamos trazer alguma forma de uma experiência guiada desse usuário usando óculos. Então, eu deixava ele visualizar, mas eu passava as instruções para ele. Olha, vai em tal local no canteiro de obras. Você está percebendo algum risco relacionado a isso ou aquilo? Aquelas categorias de risco que a gente está acostumado a saber. Pessoal, o que eu descobri com esse estudo, para vocês terem ideia? O pessoal que foi guiado, né, a experiência guiada dentro desse estudo, ela mostrou uma maior eficiência na identificação de riscos. As pessoas perceberam mais riscos conforme eu orientei elas a olhar um aspecto, olhar outro, do que se eu simplesmente deixasse elas por conta própria observando esses riscos. E mais do que isso, eu chamo a atenção de vocês para os tipos de riscos que foram identificados. Por quê? No momento que eu deixei eles sozinhos dentro da simulação de realidade virtual, a maioria identificou riscos gravitacionais, tá? Que são aqueles riscos de queda em altura, por exemplo, dentro dessa classificação que eu estabeleci. Então, coisas fáceis de visualizar. Mas outros riscos que não são tão aparentes para a gente no canteiro de obras, como riscos elétricos, químicos, sonoros, não foram tão percebidos assim, tá? Agora, quando eu vou aqui para a minha simulação B, reparem que, de fato, eu continuo tendo muitos riscos gravitacionais, mas, além disso, também, eu tenho outros riscos que não eram tão percebidos anteriormente, mas, por conta de eu fazer essa experiência guiada, eu consigo tirar mais proveito dessa análise do usuário. Então, ela acaba sendo mais eficiente nesse aspecto, tá? Importante dizer, não comentei ainda, talvez muitos ainda estejam na dúvida, realidade virtual e tal, o que ele está falando, tá? Eu vou mostrar melhor essas fotos para vocês na parte que eu desenvolvi mesmo no simulador, mas realidade virtual é aquela com o óculos, tá, gente? Que você já deve ter visto várias vezes na TV, né? Coloca o óculos e lá dentro enxerga uma simulação e tal, totalmente mimetizando as suas sensações do mundo real, mas lá dentro do mundo virtual. Então, parece que você está andando lá dentro, etc. Tá? Vocês vão ver um pouquinho melhor isso mais para frente, mas só para já dar um contexto para vocês. Bom, então foi a partir desse estudo, gente, que eu comecei a perceber assim, olha, primeiro, é difícil usar a realidade virtual, talvez muitos já tenham pensado nisso. Nossa, isso é um recurso legal para eu montar, fazer uma modelagem de um canteiro de obras real que eu planejo executar. Realmente, gente, dá para fazer? Dá. Mas é difícil você colocar todos os detalhes que o seu canteiro de obras necessita. Quem já fez algum tipo de modelagem virtual já deve ter reparado isso. Então, eu particularmente achei mais interessante para uma capacitação necessariamente. Por quê? A capacitação eu posso fazer com um projeto fictício, que ainda é realista. Veja, eu não estou falando de algo que não é realista. Eu estou falando de algo que parece sim uma obra real e tal, mas que não é fiel a especificamente uma obra real que eu tenho naquele lugar, que eu tenho que me ater a todos os detalhes. Não, eu posso fazer uma obra fictícia que apresente mais riscos em um aspecto ou em outro, conforme eu necessite capacitar minha mão de obra, os meus gestores, para aquele aspecto, tá? Outra coisa, lembra que eu falei, a experiência aqui foi muito legal quando ela foi guiada, tá? Quando eu instruí o meu usuário de onde olhar, o que perceber. Lógico, eu não dei as respostas para ele, mas igual a gente faz com o aluno, né? A gente dá diretrizes para ele construir o raciocínio dele. Então, isso dentro da minha simulação eu fiz por um roteiro que eu chamei de protocolo. A partir desse estudo eu percebi que seria legal se eu utilizasse as estratégias de jogos para isso. Porque jogos, por mais que tenha aqueles problemas de inflexibilidade das regras e tal, ele traz um foco legal, né? Eu posso trazer, por exemplo, missões para o meu usuário que orientem ele, olha, agora faça isso, faça aquilo, né? Então, esses jogos, né, que vêm nesse tema da nossa palestra, eles servem mais para isso, para orientar o nosso usuário.
Mas, claro, se eu estou trazendo jogos, eu preciso que essa abordagem do uso de jogos seja mais flexível, por conta de todos aqueles problemas que eu comentei com vocês. Não dava para eu assumir que só existe uma única solução para o problema de segurança de uma obra. Eventualmente, eu vou ter ideias criativas, subjetivas, individuais de cada um dos meus gestores, e até da mão de obra, se eu for aplicar isso lá. Então, eu preciso permitir a criatividade de todo mundo envolvido nesse processo. E utilizar estímulos diversificados. E a realidade virtual é legal nisso, porque eu posso trazer estímulos visuais para ele enxergar a minha simulação, eu posso trazer efeitos sonoros para ele ouvir um barulho que pode trazer um risco à segurança dele, enfim, vários recursos nesse sentido, né? Então foi aí que eu comecei a desenvolver o meu próprio simulador nesse sentido, que eu chamei de Projeto Obra Segura. Lembrando, aqui a gente vai chamar ele de artefato, tá? Por conta da metodologia científica que foi aplicada. E é importante dizer, gente, que a solução que eu apresentei na minha pesquisa, ela não era simplesmente o simulador. Porque uma pesquisa ela não pode morrer aí, né? Fiz um único produto e pronto, morreu, não dá pra fazer mais pesquisa nenhuma ali. Não, como eu expliquei para vocês no começo, eu queria entender também, mais do que fazer o simulador em si, como devem ser feitos outros simuladores ou outros recursos do gênero para obterem melhores resultados dos que já foram feitos. Que é isso que eu chamei de diretrizes intrínsecas ao meu simulador. Então, se o meu simulador funcionar, por que ele funcionou? Eu precisava chegar nessa conclusão, tá? Então, para desenvolver esse simulador, como é que funcionou, gente? Vocês já devem ter visto processos de desenvolvimento de produtos por aí. A gente não faz um produto do zero. A gente faz um protótipo dele, faz um teste primeiro. Eu fiz um protótipo do meu. Ele é composto por várias cenas, então no começo eu fiz só 3 cenas, representando situações de obras e tal. E aí, eu passei para alguns engenheiros especialistas na área usarem e me falarem o que estavam achando. Me dar um feedback, que é o que eu chamei de estudo 2. E a partir do feedback deles, eu fiz implementações, melhorias e trouxe a versão final do meu simulador, que é basicamente essa que vocês vão ouvir falar agora, tá? Toda a cena do meu simulador, pessoal, ela tinha mais ou menos essa planta, esse layout, tá? O meu usuário, ele começava nesse quadradinho cinza, e a hora que ele clicava no botão vermelho de início, aparecia um teatrinho para ele nesse retângulo azul aqui na cena X, tá? Mostrando uma situação de obra. Esse teatrinho, ele era bastante realista, porque eu baseei ele em acidentes que de fato ocorreram no Brasil. Então tem um livro de auditores fiscais do trabalho, que eles relatam acidentes do Brasil. Tem 1.300 páginas. Eu li todos, filtrei o que era da construção civil, peguei 130 que eram da construção civil, e com isso eu usei para fundamentar, para inspirar as minhas cenas, né? Então, começava ali a ter uma situação de obra, e num primeiro momento, ele entrava nesse estágio 1 aqui, em que eu passava para ele a seguinte missão, ó, é para você assistir esse teatrinho e me falar que riscos a segurança do trabalhador você enxerga. Então, ele fazia a análise dele, quando ele concluísse, ele ia para o botão verde de término, tá? E aí ele entrava no estágio 2. O que era esse estágio 2, pessoal? Nesse momento, eu passava as minhas próprias análises, enquanto desenvolvedor da plataforma, sobre os riscos que aconteciam ali. Mas não era um gabarito. Porque se eu falo em gabarito, eu estou acabando com toda a criatividade dele. Eu tenho que pensar que ele pode ter sugerido um risco que eu mesmo não enxerguei, que pode ser um risco verdadeiro. Então esse era um momento, na verdade, de reflexão. Para ele mesmo fazer uma autoavaliação, com base nos riscos que ele identificou, nos que eu propus, e aí comparar. Nossa, esqueci disso que ele falou, mas eu lembrei disso que ele não falou e realmente é um risco. Então, ele juntava as nossas análises e a partir disso ia para o estágio 3, em que nessa mesma cena ele tentava encontrar medidas para prevenir esses riscos de acontecer. Porque a ideia é que ele seja o gestor dessa obra, ele não pode deixar acidentes acontecerem relacionados a esses riscos. Então, pessoal, isso que eu chamei de missão 2, ele tentar identificar essas medidas preventivas. Quando ele terminava, mais uma vez, ele ia para o botão verde e seguia para o estágio 4, em que eu contava as minhas medidas preventivas. Então, o simulador, ele consistia nessa troca de experiências. Ele fazia a análise dele, eu contava a minha enquanto desenvolvedor do sistema. E com isso, né, supostamente, poderia ser gerado o aprendizado. Importante dizer, o simulador em si tinha 5 cenas, cada uma inspirada em uma fase da construção, justamente para tentar dar uma ajudada nessa experiência de aprendizagem. Tá, mas e aí? Será que funcionou, pessoal? O que eu conto para vocês? Ó,
Primeiro, falando um pouquinho, né, prometi para vocês falar sobre as tecnologias, tá? Geralmente, quando a gente fala em realidade virtual, a gente separa nesses 4 tópicos. O meu simulador, ele foi desenvolvido numa plataforma profissional de desenvolvimento de jogos, que exige alguns conhecimentos de programação, que é a Unreal, tá? E aí ela permite eu criar uma realidade virtual em que, pegando o meu celular e colocando dentro desse óculos aqui, que é Google Cardboard, eu consigo projetar a minha simulação virtual, né, por meio de realidade virtual. Então é uma estratégia muito barata, porque todo mundo tem um celular em casa. Funciona tanto com o Android quanto o iPhone. E esse óculosinho aqui, ele custa R$20, gente, R$50. Dá para você fazer um de papelão, tá? Então é muito simples. Mas claro, né, ele não tem muito botão, não sei se vocês repararam isso. Então, para eu permitir que o cara andasse dentro da minha simulação e fizesse toda a análise, eu precisava ter mais botões. Então, o que eu fiz? Já que é baseado em jogos, vamos assumir a camisa, tá? Então, eu peguei um controle de videogame mesmo, que funcionava com celular, e cadastrei funções no controle, tá? Para conseguir executar as coisas do meu simulador. E aí, a partir disso, se desenvolvia toda a simulação que eu comentei com vocês. Então, pessoal, só para vocês terem uma pequena e breve noção de como que funcionava o meu simulador. Esse é o vídeo tutorial que eu passava para todos os usuários. Porque, né, uma tecnologia nova, eles não iam saber usar do nada. Então, ele tem um áudio aqui de explicação, eu tirei esse áudio, mas só para vocês verem como é que ele funciona, tá? Então, isso é um óculos de realidade virtual, de baixo custo, para quem não conhece. Ali dentro, ó, vocês podem ver que tem uma partezinha preta, acabou de mostrar ali no vídeo, é onde coloca o celular. E através desse controle que eu consigo me movimentar ali na cena. Então, vejam, eu simulo um pouco, né, a questão de andar, eu não vou andar na vida real, mas já passa essa impressão para mim. E olha que legal o que o nosso óculos tem a capacidade de fazer. Isso que mimetiza a minha sensação do mundo real. Conforme eu giro o meu óculos, meu celular que está lá dentro, que tem um giroscópio, ele percebe esse giro. E ele muda em tempo real a minha simulação também. Então, parece de fato que sou eu que estou andando, olhando para cima, para baixo, né? Conforme eu estou com o meu rosto ali dentro do óculos. Então, aqui, ó, para andar com o controle, né? Como é que funcionava. Também tinha uma opção ou outra aplicada ao controle. Não me convém aprofundar muito com vocês aqui. Mas, enfim, né? Mimetizava um pouco o nosso mundo real aqui. Nessa cena que vocês vão enxergar agora, né, o nosso usuário ele vai passar agora para o estágio 1 da nossa simulação, como vocês vão ver a seguir. Então, relembrando, né, ele precisava identificar riscos que estavam acontecendo no teatrinho na frente dele, tá? Então, é basicamente o que vocês vão enxergar agora, ó. O teatrinho começa a acontecer quando ele aperta no botão vermelho. Aqui a gente tem ali um trabalhador assentando a alvenaria, né, fazendo elevação de alvenaria, e temos alguns riscos, tá? Esse seria o momento que cada usuário tinha que pensar nesses riscos. Vocês mesmos podem pensar. Ele vai passar meio rapidinho, né? Não é um vídeo que eu consigo controlar aqui na hora. Mas percebam aí, né? Posto que vocês deram uma olhadinha. A plataforma em que ele estava utilizando não é uma plataforma muito adequada. Não tinha nenhuma proteção para a queda dele. E se ele caísse, ele poderia bater a cabeça na parede de trás, que já estava construída, né? Já estava elevada. Sem contar que o cavalete que apoia esse andaime, ele não está na extremidade. Então, se ele, trabalhador, vai para a extremidade, ele pode acabar virando tudo em cima dele. Então, são muitos riscos aí envolvidos, né? Então, é esse tipo de análise que eu queria que o meu usuário fizesse nessa simulação. Além de questões de ergonomia, por exemplo, que poderiam ser levantadas, né? Tantos outros aspectos, tá bom? Então, só para ilustrar, era mais ou menos isso que o meu simulador propriamente fazia dentro desse aspecto de realidade virtual, tá bom? Bom, agora sim, será que funcionou, gente? Para testar se funcionou, eu fiz um seguinte estudo de avaliação. Eu chamei 12 participantes para testar o meu simulador. Separei eles em 4 grupos. Que grupos eram esses? Grupo 1, alunos de engenharia que já tinham estudado segurança do trabalho. Então, possíveis futuros gestores de obra, sem grandes experiências práticas até o momento. Grupo 2, engenheiros civis formados, mas que estavam no começo de carreira. Os primeiros 5 anos ali de atuação enquanto gestores de obras. Grupo 3, engenheiros experientes de obra, que já atuam há 10, 15 anos na área. E grupo 4, engenheiros que têm bastante conhecimento acadêmico sobre o tema, ou seja, especialistas em segurança do trabalho.
E aí convidei, então, esses participantes para fazer um estudo que consistia no seguinte. Bom, a ideia era treinar, né, engenheiros nesse aspecto. Então, num primeiro momento, eu passei para eles um projeto fictício de uma obra, mas eu passei com os recursos tradicionais que a gente encontra em obra. Então, por exemplo, um projeto bidimensional ali, né, uma planta, todos os projetos complementares que existiam de um determinado edificação que seria construída, assim como algum croquis ali do canteiro de obras, um esboço de como seria o processo o cronograma da obra em si, né? Falei, ó, essas as informações que geralmente a gente tem tradicionalmente aí nas obras, e você é o engenheiro que foi contratado para fazer a gestão dessa obra. Então, como o engenheiro dessa obra, eu quero que você tente identificar possíveis perigos aos seus trabalhadores, que você vai ter que tomar cuidado aí ao longo da execução dela. Em alguns momentos específicos que eu estabeleci para eles, tá? Então, eles fizeram essa análise deles lá e me entregaram, como se fosse uma provinha. Me entregaram, e aí eles foram para a etapa 2. Que eu falei, ó, agora você vai aprender um pouco, teoricamente, né, sobre segurança do trabalho, usando o meu simulador, né, um simulador de capacitação. Então, eles passavam por todos os níveis do meu simulador, teoricamente aprendendo com ele. E aí, como é que eu sei se realmente eles conseguiram aprender alguma coisa lá dentro, ou se entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Aí a gente ia para a etapa 3, em que eu devolvia a mesma análise que ele fez lá na etapa 1, e falava, ó, essa foi a etapa que você fez antes de usar o recurso de capacitação. Você aprendeu alguma coisa com ele? Alguma coisa que você queira acrescentar na sua análise anterior? Então, se ele passa a melhorar a análise anterior dele, e a única coisa que teve entre a análise anterior e a análise posterior era a experiência de treinamento, então possivelmente posso afirmar com uma boa margem de segurança de que foi o meu simulador que ajudou ele nesse processo. Então, foi assim que se sucedeu esse terceiro estudo. E os resultados, pessoal? Olha só. Aqui está separadinho por grupo. Lembra lá, grupo 1, 2, 3 e 4, né? 1, estudantes. 2, engenheiros com pouca experiência. 3, engenheiros com muita experiência. E 4, especialistas em segurança do trabalho. E também a análise do todo, né? Do total, tá aí. Reparem, pessoal, que cerca ali, em alguns grupos, né? 1/4 mais ou menos, dos novos riscos foram identificados somente após usar o simulador. Então percebam que o simulador ele teve uma contribuição expressiva, né? Não é como se o cara olhou o simulador e não adiantou nada para ele. Não, ele aprendeu algumas coisas ali. Principalmente quem? O grupo 1, né? Que era do pessoal novo, que não tinha tanta experiência assim prática, né? Então já mostrando ali uma utilidade interessante desse recurso. Fica interessante também quando a gente passa a analisar por categoria, gente, esse tipo de risco. Então percebam como que o simulador ajudou o pessoal a perceber riscos elétricos e sonoros. Por quê? Eles estavam representados na simulação. E são riscos que, como a gente viu lá no estudo exploratório, o pessoal geralmente não lembra muito, né? Então o simulador ele foi eficiente para esses riscos menos evidentes. E não apareceu muito os riscos químicos, teve pouca contribuição. Mas isso mostra, mais uma vez, que o simulador foi bacana, porque no simulador não tinha muito risco químico. Então, seria estranho se do nada surgisse uma contribuição muito grande para riscos químicos, sem ele ter sido apontado dentro do simulador. Então, realmente vai mostrando essa correlação com as novas informações que foram acrescentadas na análise, com o que foi aprendido no simulador, tá? O que mais, gente? Ó, por grupos, tá? Olha como que no grupo 1, a maioria dos riscos, em algumas categorias, apareceram só depois do uso do simulador. E vejam como no grupo 3, que é do pessoal mais experiente, já não foi tanto. Olha o contraste, né? Como que a gente tem aspectos interessantes nesse sentido. O que mais, gente? Isso para mim é um dos dados mais legais dessa pesquisa toda. Foi o seguinte, além de eu pedir para eles identificarem riscos novos na etapa 3, eu também pedi para eles classificarem os riscos que foram identificados por eles segundo a severidade. Então, se eles consideravam que eram riscos leves, sérios ou graves, tá? Os próprios usuários, participantes aqui do teste. Gente, olha só. Na etapa 3, que vocês estão vendo ali, 85% dos riscos que foram identificados, eles foram considerados pelos próprios usuários como graves ou sérios. Ou seja, 85% dos riscos que o pessoal tinha esquecido antes de usar o simulador eram graves ou sérios, segundo eles mesmos.
Percebem a importância desse tipo de recurso hoje em dia? Então, gente, para medidas mitigadoras, a gente chegou em conclusões muito parecidas. Reparem que o comportamento aqui é similar, né? Uma boa parte dos riscos das medidas apareceram só depois do treinamento, principalmente para o grupo 1 dos estudantes, né? E aí, com isso, eu consegui perceber que, de fato, meu simulador funciona, mas, além disso, eu consegui entender, ou pelo menos refletir, né? Propor ali alguma perspectiva, alguma hipótese do porquê que ele funcionou tão bem, né? Segundo a minha análise. Então, foi aí que eu cheguei nas minhas ideias de como criar novos simuladores, que foi assim, a ideia é mais ou menos assim, pessoal. Muitos de vocês que estão assistindo o nosso webinar agora devem estar se perguntando, nossa, será que eu consigo criar um desse? Como é que faz? Então, se eu pudesse dar uma dica para você de como fazer esse tipo de coisa, depois da experiência que eu tive, eu daria essas 7 dicas que vocês vão ver agora. Então, a primeira, capacite quem precisa ser capacitado. Não adianta a gente tentar capacitar alguém que já tem a experiência ali da situação. E o nosso simulador, ele tem que ter um foco, tem que ter um público-alvo. O meu simulador, eu descobri, de certa forma, da pior maneira, ele atinge mais uma capacitação a nível básico. Ele não consegue se aprofundar muito no assunto. Por essa razão, possivelmente, a gente tem lá os nossos estudantes que não têm tanto conhecimento, né, que ainda precisam de um treinamento mais a nível básico, se beneficiando bastante do simulador. Mas já os engenheiros experientes que já aprenderam bastante disso com essa experiência, não desfrutaram tanto do simulador, porque eles precisavam de um treinamento mais avançado. Então a gente tem que trazer um público-alvo, né? Não só em recursos de realidade virtual e jogos como esses aqui, mas acho que em qualquer coisa que a gente vai fazer um treinamento na vida, né? Tem que ter um público-alvo. Outro aspecto importante, pessoal, é a questão de estimular o papel ativo do usuário na simulação. Por quê? Lembra lá do comecinho da nossa apresentação, eu falei para vocês que a gente tem que sair um pouco daquela aula tradicional, professor no quadro, aluno na carteira. A realidade virtual pede isso. Então, eu preciso propor para o meu usuário, falar, ó, encontre você os riscos, proponha você as medidas de solução. Ele precisa se sentir envolvido. E muitas pesquisas mostram isso, que dessa forma é mais intuitivo, né? É mais envolvente de fato. Então, a gente precisa tomar cuidado disso na hora de desenvolver o nosso treinamento. Outra coisa, entenda que se trata de um desenvolvimento de um sistema. Quando eu falo em realidade virtual, pessoal, não é uma pecinha mágica que faz tudo. Vocês viram, eu tinha um óculos para mostrar a simulação, eu tinha um celular para reproduzir a simulação, eu tinha um software para fazer a simulação, eu tinha um controle de videogame para permitir apertar botões. Então, muita gente fala assim, não dá para mexer com esse negócio de realidade virtual, porque o óculos barato ele tem um botão só, e os outros óculos, eles são caros, os que tem mais botões. Tá, usa o óculos que tem um botão só, mas coloca um outro componente que supra essa função, que dê outros botões, como foi o que eu fiz. Então entendam que a gente consegue montar um sistema aplicável desde que a gente seja criativo e coloque funcionalidades específicas para cada um dos componentes, né? Então isso é muito importante também, perceber que a gente já consegue fazer boas coisas com baixo custo, desde que a gente saiba entender como cada aspecto, cada componente pode nos beneficiar. Outra coisa legal, gente, tire proveito da virtualidade característica da simulação. Eu falei para vocês no comecinho, realidade virtual é conhecida pela aprendizagem pelo erro. E aqui, se eu estou falando em virtualidade, eu tenho que explorar isso. Não é mais aquela situação de que eu não posso permitir o meu usuário errar, porque ele vai se machucar se eu estou fazendo um treinamento em obra. Não, deixa. Permita, faz lá um buraco que se ele cair, ele vai, entre aspas, morrer para ele perceber a gravidade disso, tá? Muitos usuários que usaram o meu simulador se chocaram com isso, falaram, nossa, eu caí, eu morri aqui, sabe? Então tirem proveito disso, né, para trazer essa conscientização também. Outra coisa, ó, esteja preparado para diferentes perfis de usuários. A própria literatura de jogos fala muito sobre isso. Quem já jogou muito jogo sabe disso. Que a gente tem usuários que eles têm um perfil que a gente chama na literatura de killer, de matadores. Eles querem sair fazendo tudo e fazendo uma derraça dentro da simulação.
Tem outros que são tipo os colecionáveis, que querem completar cada missão secundária que tem dentro do jogo. Então você tem que estar preparado para tudo isso. Eu tinha usuários que eles só queriam ser objetivos, seguir lá já para o final. Tinha coisa que eles nem viam na simulação. Eu tinha outros que testavam cada aspecto da minha simulação, tentando encontrar uma falha, por exemplo. Então você tem que estar preparado para tudo. Você tem que prever o máximo possível a ação do usuário, né, para prever consequências para ela, e ao mesmo tempo trazer um cenário que provê foco para ele fazer o que você quer, e que não deixe ele passar despercebido por um aspecto que era importante. Então tem que ter esse equilíbrio, sabe? Inclusive, isso se espelha nessa diretriz 6, que fala sobre a liberdade que é dada para o usuário. Novamente, por conta dos perfis de usuário que a gente tem usuário que vai querer assumir um determinado comportamento, o outro. Você tem que criar um simulador que, ao mesmo tempo que dá liberdade para ele fazer o que ele quer, também mantém ele ali numa rédea curta de, olha, o seu objetivo é esse. Não é para você ficar brincando aqui dentro, não. Isso é um treinamento, tá? Então, tem que ter esse equilíbrio, tá? E para finalizar aqui as minhas dicas, eu falo sobre isso. Equilibrar o jogar e o brincar. Se vocês voltarem à literatura de jogos, a gente tem uma diferença muito grande entre essas palavras. Talvez vocês percebam intuitivamente. Quando a gente fala em brincadeira, a gente está falando em algo muito lúdico, no sentido de explorar a imaginação, de não ser algo tão compulsivo. Quando eu falo em jogos, eu já tenho essa competitividade, esse rigor das regras. Então, lembra que eu sempre falei para vocês que a gente precisa de trazer mais flexibilidade no jogo. Talvez essa flexibilidade ele venha do brincar, de falar para o meu usuário, olha, você tem essa missão, mas dá para fazer isso de várias maneiras, toma seu tempo, encontra a sua maneira de fazer isso. Então, imagine, né, dê asas à sua imaginação nesse sentido. E sabe o que casa muito bem com a imaginação? A realidade virtual. Porque a realidade virtual nada mais é do que a concretização da nossa imaginação, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Talvez algumas dessas diretrizes que eu passo aqui para vocês, elas pareçam um pouco filosóficas demais, mas se vocês pararem para refletir, eu tenho certeza que vocês vão entender o quanto que elas são importantes. Ainda mais num tema como esse, né, de segurança do trabalho, em que qualquer contribuição é tão sensivelmente percebida. Então, como conclusão desse trabalho, gente, chama a atenção de vocês, né, de tudo aquilo que a gente comentou desde o começo. Tem problemas nos estudos anteriores? A gente já está fazendo as coisas certas? Tem muito avanço, tem muita coisa positiva, mas tem muita coisa que a gente precisa melhorar, como todas aquelas que eu mostrei para vocês. Para a gente melhorar, a gente pode fazer mais recursos, tal como o meu. Não que o meu seja a melhor solução do mundo, mas é uma alternativa que mostra um novo olhar que a gente pode ter, que tem seus problemas também, mas é pela contribuição de cada um da área que a gente vai se desenvolvendo, não é? Então, o meu simulador, ele tem algumas contribuições, né, que eu pude perceber que são essas características todas aí que eu acabei de apontar para vocês. Então, esse era o objetivo do meu estudo, trazer essa pequena contribuição, né, para a nossa área e para futuros estudos nesse aspecto, que espero que vocês mesmos desenvolvam, né? Vejo tantas carinhas novas aí na nossa área de engenharia civil. Então, espero ver muitos simuladores e outros modelos virtuais em realidade virtual e jogos, tá? Para trabalhos futuros, reparem que, assim, é um mundo muito novo. Eu tenho visto muita coisa surgir nesse aspecto. Eu apliquei aqui para algo muito específico, né? Para engenharia civil, para segurança do trabalho dentro da engenharia civil, para capacitação de gestores. Tem tanta coisa que dá para fazer, gente. Capacitar mão de obra, capacitar gestores ou mão de obra em outros aspectos, usar em outras indústrias que não a engenharia civil. Então, assim, eu testei as minhas diretrizes dentro desse recorte, mas nada impede que vocês mesmos testem essas mesmas diretrizes em outros recortes e tirem as suas próprias conclusões, né? Essa que é a beleza do desenvolvimento da nossa sociedade nesse aspecto. Então, já para encerrar aqui a nossa pequena discussão, lógico, ainda teremos algumas perguntas, eu só queria deixar meu muito obrigado, especificamente aos meus professores, tá? Eu acho que a gente tem muitos alunos aqui participando. Eu também já fui aluno, né? Hoje eu sou professor e certamente vai ter um ciclo da vida em que eu vou ser aluno de novo. Eu acho que essa é
uma homenagem que a gente tem sempre que prestar aos nossos profissionais, aos nossos mestres. Muitas vezes a gente, no papel de aluno, sabe criticar, né? Um professor fez uma coisa errada, fez outra coisa e tal, mas a gente também tem que saber reconhecer. E eu acho que tudo isso que eu construí aqui nessa mesma pesquisa não veio de mim. Eu aprendi isso sobre capacitação, sobre educação, sobre engenharia civil, com todos os mestres que vieram na minha vida, muitos que estão acompanhando hoje a nossa pequena conversa aqui, que nesse momento estão no papel de aluno. Então, vejam como o mundo dá voltas, né? Então, quando eu crescer, quero ser como vocês, espero que esteja sendo. Tá aí um pouquinho dos meus contatos, se alguém tiver interesse, gente, sou super aberto, pode me mandar mensagem, seja no e-mail, seja no LinkedIn, seja no Instagram, inclusive no meu Instagram, vai ter o link ali a partir de amanhã, vários artigos que eu já publiquei nessa área, quem quiser se aprofundar, tá bom? Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho com o desenvolvimento profissional de vocês, ou com o aprimoramento profissional, seja como for, tá bom? Muito obrigado, até o momento. Muito obrigado, professor Arthur, pela belíssima explanação sobre engenharia de segurança e sobre obras também. E eu acredito que deva ter bastante aqui nesse meio nosso aqui, já engenheiros formados, né? E também temos bastante alunos aqui que estão pretendendo e logo chegarão a sua plenitude, ou seja, com a sua formatura, né? Então, muito bacana, porque essa questão que você abordou, teve uma pessoa atrás aqui, que é o Eduardo Tanaka, em que ele comentou, né, que muitos acidentes ocorrem com pessoas experientes mesmo. E ocorre esses acidentes porque tem excesso de confiança. Talvez se ele tivesse previsto antes, até pelo teu equipamento, até pela realidade virtual, de que em determinado lugar ele pode acontecer, ou seja, se ele conseguisse antecipar o problema antes de ocorrer, poderia que ser essas pessoas com vasta experiência não aconteceria acidente. Eu mesmo já sou bastante tempo formado, já aconteceu vários acidentes comigo, eu mesmo já furei o pé várias vezes, e quem é o engenheiro que não furou o pé em obra? Levante o dedo. Então, muitos engenheiros já foram... Então, furar o pé é um acidente muito pequeno, mas dependendo da gravidade, você pode pegar uma infecção, etc. Não deixa de ser um acidente. A gente sempre se refere a acidente quando uma pessoa cai de uma fachada, ou um balancinho quebra, ou solta-se um cabo, ou vem um vento encanado, pega o balancinho e te joga para outros lugares, aí acontece o acidente. Aí a gente está pensando assim, houve morte. Poxa vida, mas esse é o pior dos acidentes que tem, né? Então, por exemplo, assim, digamos assim, você antecipar, até utilizando a realidade virtual, isso é interessante. Mas tem um aluno aqui, uma pessoa que perguntou, o Arthur, o Helder Moraes. Ele, muito interessante, sua simulação, ele está perguntando se você desenvolveu em Unite. Ah, tá. Bastante legal esse comentário, porque, assim, é uma dúvida que muita gente tem quando eu falo que eu trabalho com realidade virtual. Ah, que software você usou? Você tem alguma dica? Qual que é o melhor software? Essa é a grande pergunta que todo mundo me faz. Gente, o Unity, que foi o que o rapaz comentou, outros que eu utilizei, são todos muito bons, não existe um melhor. Eu falo que existe o mais adequado para a sua situação. Vou dar alguns exemplos, tá? Unity e Unreal. O Unreal foi o que eu usei, tá? Respondendo a sua pergunta. Unity é um muito parecido. Eles são bem bacanas, porque são softwares que permitem para desenvolvedores fazer esse trabalho de forma gratuita, e é uma plataforma muito robusta, mas ela exige um conhecimento técnico muito legal, porque você precisa aprender a programar lá dentro, tá? Já existem outros softwares que já vêm com essa primeira parte pronta, então é mais você pegar um modelo feito em SketchUp, em Revit, e só colocar lá dentro, então ele poupa o seu trabalho. Mas, em geral, você também não pode imaginar muito, né? Porque é o que o software consegue fazer, ele já foi programado e tal, e muitos têm custo, né?
Então aí cito outros, um que eu já usei muito foi o Qubit, é um software bastante bacana. Tem alguns sites da internet que são famosos por serem realidade aumentada e realidade virtual web, que a gente chama, web AR e web VR, que são o Sketchfab, por exemplo, o modelo.io, tá? Algumas alternativas para vocês. Mas, enfim, né, me mantendo a pergunta, eu usei Unreal mesmo, pensei em usar Unity, foi apenas um gosto do freguês, tá? Diziam pela literatura que eram muito parecidas. Uma outra pergunta aqui de uma pessoa, de uma aluna, possivelmente, é da Rianca Nelver. Se você pretende fazer melhoramento do sistema para adequar aos profissionais mais capacitados? Olha, é difícil de pensar nisso, porque assim, eu levei todo o meu tempo de mestrado para montar esse simulador, né? Então, eu penso que esse melhoramento é possível e necessário a partir do momento que a gente pensa em profissionalizar isso, no sentido de criar, sei lá, uma startup envolvendo isso. Então, eu, particularmente, não está nos meus planos a curto prazo fazer novos simuladores nesse sentido. Mas eu penso que é uma estratégia importante a ser feita. Apesar de que eu chamo atenção para uma coisa, tá, gente? A minha pesquisa, ela foi muito focada, como vocês perceberam, em usar softwares de baixo custo. Principalmente assim, né? É uma pesquisa de mestrado, era o primeiro projeto que a gente fazia em realidade virtual no nosso programa, então a gente não tinha tantos recursos disponíveis, então foi ali que a gente encontrou o nosso caminho. Eu não testei isso, então eu afirmo como uma suposição para vocês, na verdade. Eu acho que o fato da tecnologia ser um pouco mais barata e por isso ser menos complexa, né, ter mais simplicidade de funcionalidades, esteja relacionada com o fato de eu não conseguir fazer algo a nível avançado. Eu acho que para a gente ir para um nível avançado, eu preciso de recursos tecnológicos um pouco melhores, tá? Já vi empresas que estão fazendo isso, inclusive, que filmam a obra com câmeras 360, transformam isso em realidade virtual, aplicadas a óculos que custam lá dezenas de milhares de reais, e aí tem bons resultados e a capacitação acaba sendo mais avançada nesse sentido. Quem sabe não sai uma patente aí, né? Vamos ver, né? Nunca se sabe. Então. Diz uma coisa, Arthur, você usou o software aí disponível no mercado mesmo? Então. Ou foi produzido algum específico? Sim e não, é uma resposta meio estranha, né? Porque eu usei sim, alguns softwares foram importantes. Então, por exemplo, para fazer a modelagem da minha simulação, e propriamente até para criar o aplicativo para celular Android, eu usei esse Unreal, né, essa plataforma. Então, eu não criei o meu software do zero. Porém, a Unreal é uma plataforma, um software que cria softwares, percebe? Uhum. Então, eu criei meu software, mas foi usando uma outra plataforma para isso, né? Legal dessa Unreal, por exemplo, tá? Eu estava até comentando, né? Ela é gratuita para os desenvolvedores, então você não precisa pagar nada para utilizar. Você só paga se você tirar algum ganho, né? Alguma receita com seus softwares. Tem lá um limite de valores em que eles começam a cobrar royalties de você, né? Então, principalmente para aspectos de pesquisa, para uns primeiros testes e tal, é uma plataforma bem interessante. Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta específica aí para o professor Arthur, pode abrir a voz aí e perguntar para ele. Pode abrir o microfone. Fique à vontade, viu? Se alguém tiver curiosidade, alguma coisa que deixou ou que queira perguntar, está disponível aí, professor Arthur. Enquanto o pessoal vai pensando, deixa eu só responder algumas que eu vi por último aqui no chat. Eu vi muita gente falando assim, como usar o software, né? Se eu pretendo passar para outras empresas ou não. Gente, já teve uma proposta que a gente avaliou pouquíssimo tempo atrás de aplicar dentro de uma empresa, quase deu certo, era dentro de um edital de fomento desse tipo de desenvolvimento de pesquisa, acabou não rolando na época, mas assim, é super possível, né? Então, foi um recurso que foi criado em termos de pesquisa, né? Tá aberto, é mais uma questão da gente ter esse esforço de parceria, de encontrar empresas
que desejem isso mais para frente, tá? Ele não está disponível assim na plataforma de download do Android, por exemplo, na Play Store, tá? Não tive todo esse trabalho, a princípio, toda essa burocracia, mas nada muito complicado de instalar e utilizar, não. O Arthur, eu vi uma pergunta aqui do Rafael Lima que eu achei interessante. Se você consegue usar em topografia esse teu simulador, ter noção de terreno sem estar fisicamente nele. Aí você teria que filmar antes, né? Mas é possível, é assim, é uma tecnologia mais avançada do que o que eu apliquei, acredito eu. Mas eu já vi pesquisas serem feitas, aí a gente tem que combinar os esforços de várias áreas. Então, desculpa, não é tanto meu domínio, posso não estar falando uma informação totalmente correta nesse sentido, mas eu sei que já existem muitas pesquisas que utilizam drones, ou tecnicamente falando, VANTs, né, veículos aéreos não tripulados, para fazer esse mapeamento do terreno, e a gente consegue gerar uma modelagem 3D a partir dele. Eu tendo essa modelagem 3D nos principais softwares de modelagem que a gente trabalha hoje em dia, é mais tranquilo, até relativamente fácil de jogar para a realidade virtual. Então, daí seria possível. Nunca testei, mas acredito ser possível. Então, indo um pouquinho mais para frente agora, respondendo uma pergunta do Furlaneto, ele pergunta assim, se consegue determinar a unidade de medida dentro dessa realidade. Tá. Possivelmente, né, se você consegue delinear altitude, pode ser também que você consegue fazer medidas, né? Porque os drones estão aí, né? O meu simulador, ele principalmente a Unreal, né, a Unity, que são as plataformas que a gente usa para desenvolvimento, elas são mais focadas a um aspecto cinematográfico da situação. Então, algumas coisas ficam até meio fora de escalas, não tem essa acurácia tão grande dimensional. Porém, existem ferramentas de realidade virtual, inclusive, que permitem isso. Hoje, um dos usos bastante comuns da realidade virtual, fora a segurança do trabalho, é para aspectos de inspeção. Ela é combinada com uma prima dela, que é a realidade aumentada, tá? E muitas vezes o pessoal faz assim, por exemplo, utiliza um óculos lá que traz esses elementos virtuais, e eles pegam a obra sendo construída, então, o momento da execução da obra, colocam um óculos que mostra o planejado, como a obra deveria ser. E aí, por meio da comparação do planejado e do executado na frente dele, ele consegue, inclusive, fazer medidas com funcionalidades do óculos e ver, olha, não está de acordo planejado e executado, tantos centímetros, e aí já pega essa informação. E por meio de internet das coisas, quem assistiu a palestra de ontem, manda essa informação para um banco de dados lá, que já monta um relatório. Gente, ó, inconformidades na execução da obra. Tem tal problema aqui, tem tal problema lá. Então, tem toda essa combinação de tecnologias hoje em dia. É um grande movimento que a gente fala de indústria 4.0, né, que tem nascido por aí. Tem uma pergunta aqui, o professor Arthur, do Luiz Fernando. Não sei se você consegue visualizar. É um mestrado, trabalhar com VANTs. Eu não consegui achar a pergunta. Você poderia ler, professor? O professor Luiz Fernando está comentando que a Universidade Federal da Bahia, realmente, a UFBA, ela tem trabalhado muito com VANTs. Realmente, é de lá que eu conheço essas pesquisas. A professora Dayana Costa é uma grande referência na área, foi minha banca de mestrado, inclusive. Trabalha muito com esse aspecto, a gente já conhece um pouco da pesquisa um do outro e vislumbra essas oportunidades aí, né? De, às vezes, pegar lá esse mapeamento digital que é feito com VANT e jogar numa realidade virtual, tem grandes aplicações, né? Interessante. Tem uma outra pergunta aqui do Andrews Ferraz. Se existe a possibilidade de visualizar esse software que você criou, como é que os alunos podem visualizar? Tá. Se tem alguma maneira de você colocar isso para os alunos visualizar? Parece-me que é a pergunta essa. Eu vi ela aqui, eu entendi mais ou menos isso. Bom, é possível, por mim não teria nenhum problema, como eu falei, é fruto de uma pesquisa científica angariada por recursos públicos, então é meu dever, enquanto pesquisador, enquanto profissional, disponibilizar isso para o conhecimento científico, né?
Mas não depende só da minha vontade, né? A gente tem alguns aspectos técnicos a serem considerados. Então, hoje eu não tenho como disponibilizar esses aplicativos para download na Play Store. Tem algumas burocracias que precisam ser preenchidas que eu ainda não fiz, tá? Mas é possível, por exemplo, alguém que tenha interesse e tal, eu passo o aplicativo de instalação no celular. Outros aspectos técnicos, né? Desafios aí. Ele foi criado para Android, é possível criar para iPhones, mas eu não criei nesse mestrado, tá? Então ele só funciona nesse primeiro momento com Android. E óbvio, para você visualizar tudo isso e conseguir ter essa experiência toda, a gente precisa dos outros recursos, né? Realidade virtual é um sistema. Então, além do celular, eu preciso do óculos para passar a simulação, eu preciso do controle, né? Então tem todos esses outros aspectos. Mas, por exemplo, às vezes numa aplicação mais focada, com os meus próprios recursos, na Uningá mesmo, né? Sei que tem muitos alunos da Uningá acompanhando, para os alunos, principalmente do presencial, mas do EAD, em uma oportunidade que surgir, eu posso trazer os meus próprios recursos, né? Meu próprio óculos, o meu próprio controle, quando tudo isso passar e a nossa vida normalizar, e a gente faz algumas atividades legais relacionadas a isso. Para vocês terem ideia, gente, lá na UEL mesmo, a gente fez uma atividade com o 5º ano sobre realidade virtual e aumentada, que os próprios alunos tinham que desenvolver recursos sobre isso. Eles não usaram o meu recurso, eles mesmos criaram. E saíram tantos recursos legais que vocês não têm ideia. Para vocês sentirem a ideia disso tudo, a gente acabou até prolongando um pouco o projeto, convidamos alguns empresários de Londrina, né, a UEL é lá em Londrina, para verem as melhores ideias que os alunos tiveram, porque saíram ideias que dariam uma startup, sabe? Então, assim, lógico, vocês podem ter acesso ao meu recurso, a gente pode conversar e tal, mas vocês também podem pensar em desenvolver o de vocês, que não é nada de outro mundo, não, tá bom? Acho que só aumentando um pouquinho, só indo um pouquinho também nessa questão, quando uma pessoa faz o mestrado e ela propõe uma tecnologia, ou propõe um software, ou propõe uma ideia, ela aprova, né? Mas isso fica ainda a nível de experiência, etc. e tal. Não é chão de fábrica que a gente está fazendo, ou seja, a ideia, ela deu certo. Agora, o que precisa o desenvolvimento é você achar uma startup, uma fintech, etc. e tal, para que você possa desenvolver a ideia. A ideia está aí, ela funcionou. Agora, você tornar isso aí comercial é uma outra história, né? Talvez seja isso que a menina, a pergunta aqui em cima. Quer dizer, o software, a maneira de você trabalhar é disponível. Agora, você ter o equipamento na mão, aí sim, aí já demora um pouco, porque daí você tem que fazer o desenvolvimento, entrar com marketing, essas coisas todas, né? Uhum. Tá. Mas aí tem uma outra menina aqui, tem uma outra pessoa aqui, o Arthur. Deixa eu ver se ela pergunta aqui. Qual foi a maior dificuldade encontrada na tua pesquisa de mestrado? Nossa, que pergunta interessante, sabe? Porque eu nunca parei para pensar tanto nesse aspecto. Assim, gente, foi uma pesquisa que eu me surpreendi positivamente com ela em relação a todas as portas e caminhos que abriram. As pessoas, elas estão muito interessadas nesse tema hoje em dia. Então, não diria que foi tão difícil assim encontrar aceitação de usuários para testar tanto, não. Há certo ceticismo, se vai funcionar mesmo ou não, mas no final, todos os que usaram tiveram boas impressões do software, gostaram, inclusive os profissionais já com bastante experiência, né, no assunto. Eu diria que uma grande dificuldade que surgiu, mas que eu abracei a causa, foi logo no começo da pesquisa, com essa questão de ter recursos, né? Porque eu acho que a primeira coisa que qualquer pessoa pensa quando vai desenvolver em realidade virtual, quanto isso custa? E eu quase abortei a ideia por causa disso. Eu vi o preço dos óculos, a gente até pensou em comprar do bolso, vamos comprar lá, gastar não sei quantos R$1.000 e comprar uma coisa, comprar a licença de um software e tal. Falei, gente, mas eu não consigo, né, com uma bolsa de mestrado angariar tudo isso, a gente também não tinha nenhum projeto até o momento em andamento que pudesse trazer recursos. Então, eu falei, não, mas espera aí, eu não tenho recursos para desenvolver em realidade virtual. Não sou só eu que não tenho, muita gente não tem. Então, isso é um problema, uma deficiência da nossa sociedade, e pesquisas vêm para isso, para tentar resolver essas deficiências. Então, foi aí que isso se tornou parte do meu problema de pesquisa,
de desenvolver softwares de baixo custo, né? Então, vocês viram ali, acho que se eu somar tudo que eu gastei, né, para desenvolver o meu sistema de realidade virtual, assim, financeiramente falando, dá R$100, tá? Então, foi uma dificuldade, mas que eu acho que eu consegui me virar bem no meio da história. Realmente, os grandes estudos, assim, as grandes invenções, elas praticamente saem do nada, né? E se você gastou só R$100 nisso que você, nesse teu protótipo aí, ótimo, funcionou. Ou seja, precisa agora achar um banco aí, uma pessoa que financie, etc e tal, para você tornar-se isso comerciável. A ideia funciona. Agora é você colocar para funcionar. Pessoal, tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta para o professor? Pode abrir o microfone e perguntar pessoalmente mesmo, não tem problema, não. Ou também, se quiser, pode escrever que a gente passa a pergunta para o professor, sem problema nenhum. A professora Cláudia tem alguma pergunta, professora Cláudia? Não tem nenhuma pergunta, professor Orival, mas queria parabenizar o professor Arthur, foi excelente a apresentação, gostei bastante, muito interessante, uma área muito atual, né? Tudo que se diz respeito a essas tecnologias disruptivas, como, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, aí tá muito em alta e, com certeza, bastante promissora aí para os próximos anos, com certeza. E quero dizer para o professor Arthur parabéns aí, primeiro pela pesquisa e depois aí também pela palestra, excelente. E aí te agradecer também, Arthur, muito obrigada aí por você ter disponibilizado teu tempo, né, teu conhecimento, ter compartilhado com a gente aí toda essa pesquisa. Muito obrigada. Imagina, professora Cláudia, eu que agradeço. Obrigado, professora Cláudia. Bom, deixa eu dizer aos alunos que estão presentes aqui, principalmente os do EAD, porque no presencial a gente vai estar aqui próximo aqui, mas os alunos do EAD, dos polos também que eu estou vendo aqui, que estão aqui na live junto conosco, no dia 3 de agosto agora, começa o terceiro bimestre aqui no presencial. E 8 de agosto, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui, 8 de agosto começa o terceiro módulo, né? Não, 10 de agosto começa o terceiro módulo, se eu não me engano, no EAD. Então, nós vamos fazer nessa semana de 3 de agosto até 7 de agosto, nós já estamos trabalhando aqui com as engenharias aqui de Maringá, tanto elétrica como mecatrônica, a da professora Cláudia, que a computação, a civil, a mecânica, etc. Nós vamos fazer umas lives durante a semana, em que a primeira live, a segunda e terça-feira, ela será específica para todo mundo. Aí, quarta e quinta, nós vamos fazer lives assim específica para os cursos. Por exemplo, nós que somos da civil, então, na quarta e quinta, nós vamos procurar palestrantes que falem sobre um determinado tema da engenharia civil. Nós podemos falar sobre concreto, podemos falar sobre concreto protendido, podemos falar sobre aço-madeira, sobre cobertura, sobre fundações, sobre traços de concreto, sobre materiais em si, os design de materiais. Ou seja, existe uma gama muito grande que a gente vai poder abordar nesses dias. Então, nós vamos estar começando a trabalhar fazendo essas lives com vocês. Bom, então agradeço aí o professor Arthur, que é o professor nosso da Uningá. Foi uma bela de uma aquisição desse ano para nós, sendo professor aqui da nossa turma. Obrigado, Arthur. Tá? E a gente, então, encerra por aqui. Nós não temos mais perguntas, né? Não apareceu mais perguntas aqui. E eu fico na certeza e agradecido por todos os alunos aqui, né? Por ter comparecido. E na próxima a gente render muito mais, aparecer muito mais e dar mais, assim, digamos, mais uma live de interesse para os alunos que nós estamos aqui tendo, né? Estou vendo aqui também o EAD de Campo Mourão, o EAD de Sorocaba, já vi EAD de Ponta Grossa, de Curitiba. Muito obrigado por vocês estar comparecendo, viu? O professor, muito obrigado, então, e a todos que compareceram e que ficaram conosco nesse momento aqui. Prudentópolis também está aqui mostrando, né? Então, eu agradeço bastante aí, então, a vocês, tá ok, então? Muito obrigado, então, para todos lá. Ó, estou vendo aqui também Mariluz, aqui, presente. Mariluz é do lado aqui, pertinho de Maringá.
Então, muito legal aqui vocês estarem. A Renata também aqui de Astorga, estou vendo aqui, tá? Então, a Barbosa Ferraz, Alvorada do Sul, ou seja, nós estamos com a alunada aqui, toda ela, ó, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, aqui, o Arthur, tá vendo? Então, nós estamos atendendo, nós estamos alcançando aqui bastante lugares aqui desse nosso Brasilzão aqui. E a gente fica contente que a Uningá está elevando, está levando o seu nome, os seus cursos de engenharia. Apesar de ser muito difícil a engenharia, ainda mais fazendo no EAD, mas a gente conta com os professores e os alunos que estão se dedicados a isso, né? Tá? Então, tem aqui o também de Sorocaba. Então, gente, muito obrigado. Até a semana do 3 de agosto, onde nós voltaremos a nos encontrar. Professora Cláudia, muito obrigado. Professor Arthur, muito obrigado. E aos professores que também estão aqui, presentes aqui, que a gente agradece muito. Ok? Então, Goiânia, etc e tal. Obrigada a todos, então, também. Uma boa noite. Ok, obrigado pelo apoio, viu, professora? Abraço. Então tá, tchau para vocês, viu? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por terem acompanhado. Qualquer dúvida aí, estou à disposição nas mídias sociais, podem me procurar, tá? Estou super disponível. Até a próxima, então. Tchau, tchau a todos. Tchau para vocês também. Abraço. Tchau. Tchau a todos. Uma boa noite. Boa noite, professor Arthur, professor Lorival. Boa noite a todos. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Arthur. Até logo. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.